Fala galera, vamos chegando aí, os internautas podem chegar, que o bate-papo hoje vai ser muito bacana. Vamos falar do Setembro Dourado, já estamos no Setembro Dourado, essa campanha que faz alusão ao DNCCI, que é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, não é isso, Xande? Uhum. E é um mês que reforça as nossas atenções para o câncer infantil juvenil. Que chama a atenção da população. E a gente está aqui hoje com a doutora Cassandra Vale, que vai conversar um pouquinho sobre esse mês que está se iniciando, falar um pouquinho da importância do diagnóstico precoce. Seja bem-vinda, doutora Cassandra, à nossa live. É a primeira vez a senhora aqui, né? Isso, a primeira vez. Obrigada pelo convite. Coisa boa. Fala um pouquinho pra gente qual é a casuística do câncer infantil juvenil no Brasil e principalmente no Rio Grande do Norte. Certo. A casuística do Brasil, a gente tem aproximadamente cerca de 12.500 casos novos de câncer infantil por ano, né? As regiões que tem uma incidência maior é a região do Sudeste e do Nordeste. O Nordeste fica em segundo lugar, com cerca de 2.700 casos novos por ano. A incidência aqui do Rio Grande do Norte, a gente não tem ela de maneira fidedigna, porque o registro do câncer infantil aqui no estado, como no Brasil de uma forma geral, ainda é de maneira incipiente, né? A gente tem atitudes da Sociedade de Oncologia Pediátrica, do INCA, com o intuito de reforçar o registro do câncer infantil para a gente ter uma estatística mais fidedigna da realidade. Mas é mais ou menos essa a incidência que a gente tem de casos novos. E quais são a maioria dos cânceres infanto-juvenil que acontece, os mais comuns? O tipo de câncer infantil mais comum são as leucemias. Isso é bom porque as leucemias é o tipo de câncer infantil que a gente tem mais chance de cura. Cerca de 70% a 80% de chance de cura. E, em segundo lugar, nós temos os tumores do sistema nervoso central, mas na região nordeste a gente tem, em segundo lugar, os linfomas. Mas, estatística geral, é tumor do sistema nervoso central e, em terceiro, os linfomas. É sempre importante falar, a gente bate sempre numa tecla muito importante aqui da casa, é a nossa campanha principal, que é o diagnóstico precoce. Qual a importância do diagnóstico precoce para o câncer infantil juvenil? A importância é, em primeiro lugar, a cura, né? A gente só alcança a cura do câncer quando ele chega precocemente. Se a criança chegar tardiamente, a gente pode ter o tratamento de ponta, mas a gente não vai conseguir curar essa criança porque a doença já está muito avançada. Em segundo lugar, propicia uma cura com o menor número de sequela, porque a gente tem que pensar que a criança com câncer futuramente vai ser um adulto produtivo para a sociedade. Sim, né? Sem dúvidas. É um adulto que tem que ter uma qualidade de vida, né? Para ter suas ações, para ter uma vida plena. Então, se a criança chegar precocemente, a gente vai promover para poder curá-la um tratamento menos agressivo e com um menor número de sequelas. Então, o diagnóstico precoce, ele tem essas duas finalidades, curar e curar com qualidade. Quer dizer, o Setembro Dourado é um mês de conscientização, é um mês que chama a atenção de uma forma mais forte, mais massiva da população para o câncer infantil juvenil, mas é uma campanha que acontece o ano todo, as pessoas têm que estar alerta o ano todo. Isso. O setembro, ele é importante por isso, né? É uma maneira intensa da gente lembrar do câncer infantil. E quando a gente faz algo de maneira mais intensa, é mais lembrado, né? Só que a gente tem que lembrar que essa maneira intensa, ela tem que perdurar para o ano todo, durante todo o ano. Para a gente lembrar do câncer infantil, a gente tem a Casa Durval Paiva, ela é pioneira na campanha do diagnóstico precoce. Então, é uma campanha constante, né? E que remete a isso, a gente sempre lembrar do câncer infantil e que tem cura e que o diagnóstico precoce é de suma importância. E também ficar alerta, né, o ano todo, como a gente falou aqui, para os sinais e sintomas. Eu queria, doutora Cassandra, que você falasse um pouquinho sobre os principais sinais e sintomas que podem ser câncer, né, para que o pessoal fique alerta. Os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil são sinais e sintomas que muitas vezes se assemelham a sinais e sintomas de doenças habituais da infância.
Por isso que a gente tem uma certa dificuldade no diagnóstico precoce. Entre os sinais e sintomas que eu posso relatar aqui, a gente tem a palidez, aquela criança que de repente começa a ficar muito pálida e começa a ficar com astenia, com fraqueza. Não quer ir para a escola porque fica muito cansada, está dormindo muito. Isso pode ser um sinais de anemia, e a anemia está relacionada às leucemias. Além disso, as manchinhas roxas pelo corpo, que aparecem sem associação com pancada, com trauma, também podem estar relacionados aos sintomas da leucemia. Temos a dor de cabeça. Eu digo que criança não é para ter dor de cabeça. Se ela sentir dor de cabeça, tem algo errado. Algo errado, exatamente. E principalmente aquela dor de cabeça matinal. Então, a criança está repousando, está dormindo. Acordou, não é para ter... Ela está muito relaxada, não é para estar com dor de cabeça. Então, se ela tem dor de cabeça, principalmente nesse período do dia, preocupa. Né? Então, pode ser um sinal também de tumor do sistema nervoso central. Aquela criança que começa a ter atrasos na escola, dificuldade na escrita, começa a andar e a cair muito, também pode ser um sinal de tumor do sistema nervoso central. As tumorações, então, a criança está bem, de repente começa a aparecer um nódulozinho, um tumorzinho em qualquer parte do corpo, também tem que procurar o pediatra, porque pode ser um sinal também de tumor de partes moles, que a gente chama na infância. A dor óssea também tem que valorizar. A gente sabe que existe a dor do crescimento, ela geralmente é noturna, acomete as duas perninhas, mas é uma dor passageira e que geralmente a criança não precisa tomar medicação. Então, aquela dor no ossinho, que a criança começa a mancar, aumenta de intensidade, sempre tem que tomar medicação, essa dor preocupa para tumor ósseo. Aí tem que também procurar o pediatra. Então, são os sinais e sintomas, assim, mais habituais que a gente tem que estar alerta para o câncer infantil. Certo. É importante a gente reforçar, assim, que não é para a galera entrar em pânico. Isso. Né? Não é, meu Deus do céu, está com dor de cabeça, é câncer. Mas é importante ter a consciência de que pode ser. Isso. O que a gente aconselha é que procure inicialmente o seu médico, o seu pediatra. Né? Ele vai examinar e aí vai ver, se isso preocupa ou não, e aí logo depois ele encaminha para o especialista. Mas inicialmente é procurar realmente o pediatra geral, e aí ele vai ter esse discernimento para dizer, não, fique tranquilo, que isso é uma doença habitual da infância ou não. Maravilha, doutora Cassandra, eu quero só agradecer a sua participação aqui e pedir para que você faça as suas considerações finais. Ok, eu que agradeço. Está alertando aqui sobre o câncer infantil, eu que trato essas crianças com câncer, e a gente sabe o quanto é importante o diagnóstico precoce, quando ela chega cedo, e como é bom curar essas crianças e curar com qualidade, né? A gente vê, eu já tenho vários pacientes adultos com filhos casados, né? Já formados. Contando a história. Então isso nos alegra bastante. E a gente quer cada vez mais curar essas crianças, né? Que é o futuro da nossa nação. Então, eu quero alertar que todo mundo vista a camisa esse mês e que lembre dos sinais e sintomas do câncer infantil, não só em setembro, mas durante todo o ano. É isso aí, que a doutora Cassandra falou, é muito importante. Vistam a camisa, porque todos vocês que estão assistindo podem ser agentes dessa campanha. Né? O Setembro Dourado é uma campanha criada pela CONIAC, a Confederação de Casas de Apoio à Criança com Câncer e o Adolescente do Brasil. E está aí para chamar atenção, né? Para dar aquele acorda na população mesmo, que é uma situação de grande importância. Tá certo? Doutora Cassandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Nós vamos ficando por aqui e convidamos você, mais uma vez, para vir aqui na Casa do Valpaiva nos visitar. Nós ficamos aqui na Rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho. Nosso telefone 4006-1600. Ah, Fernando, mas eu quero dar uma olhadinha na internet antes. Não tem problema. Nosso Instagram, @Casa do Valpaiva. Nosso site, casadovalpaiva.org.br, e o Facebook, que vocês já estão aí, mas não custa nada relembrar, Casa do Valpaiva. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.